Boa noite. Que dia alegre, né? É dia de festa, dia de batismo na nossa igreja. Aliás, hoje nós temos 3 motivos para nos alegrarmos, né? Nós estamos no mês do Advento, né? Onde nós lembramos que um dia Jesus veio ao mundo, se encarnou por nós, por mim e por você. E esse mês do Advento implica na proximidade do Natal, que é quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, a vinda dele ao mundo como ser humano. Além disso, hoje também é o dia da Bíblia, como o nosso pastor lembrou de manhã. Eu quero falar a mesma coisa que o nosso pastor disse de manhã. Eu quero fazer a mesma declaração de que eu também creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não creio que ela contenha a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus quando ela é lida. Esse livro, se você deixar na sua estante empoeirado, ele vai ser apenas um livro. Se você deixar debaixo do seu travesseiro ou aberto na sua sala, na estante, vai ser apenas um amuleto. Mas quando você abre esse livro e lê, e o Espírito de Deus fala contigo, toca no seu coração, aí a palavra de Deus está sendo lida e Deus está falando com você através da sua palavra. E aí ele precisa ser também lido com respeito, ele precisa ser lido também lendo um contexto, e não com versículos isolados, criando doutrinas e criando regras a partir de versículos que vão... Deixa eu pegar esse versículo aqui que ele vai encaixar com o que eu penso. Isso não é palavra de Deus. Mas quando esse livro é lido, na direção do Espírito Santo, analisando o contexto, o que realmente o escrito quer dizer à nossa vida para hoje, então sim, é a palavra de Deus para os nossos corações. E eu também quero dizer que, para mim, palavra é o que está escrito ou o que está sendo dito. Então, o pastor até brincou, né, de manhã e perguntou quem carrega a Bíblia de papel, raiz, né? E quem está com a Bíblia no celular. Eu confesso a vocês que eu, na minha casa, a minha devocional, eu não uso nem o celular, eu uso muito o tablet, eu gosto muito do tablet. Quando eu vou preparar um sermão, eu uso o computador, que eu tenho a Bíblia ali, tem vários textos ali. Quando eu venho aqui, a essa congregação, reunir com vocês, eu trago a Bíblia no meu celular e eu acesso vários textos dali. Mas quando eu venho pregar, eu trago o livro, porque uma vez eu fui pregar, durante muito tempo, eu preguei só com o celular na mão. Eu tinha a Bíblia, o meu esboço, tudo aqui no celular. E eu pregava, eu falo andando, né? Vocês veem, inclusive eu falei com o pastor de manhã que a minha preocupação é cair ali, né? No batistério. Isso pode acontecer, eu espero que não, mas é uma coisa possível, porque realmente eu estou tentando andar mais para cá. O pastor até disse para a Michele me cuidar para eu não cair no batistério. Mas eu pregava muito com o celular na mão e um irmão se ofendeu com isso, né? E ele falou assim, o meu sonho é quando vai voltar a Bíblia para o púlpito. E ele fez essa crítica até numa rede social, e uma irmã foi à minha defesa, dizendo, mas eu não era pastor ainda, mas o Heitor, o sermão dele é totalmente bíblico e tal, e foi uma confusão, e depois daquela confusão eu falei, não, eu vou começar a trazer a Bíblia como um símbolo, né? Mas é importante nós entendermos que o livro somente, a capa, esse livro encapado, não é necessariamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está aqui dentro. Por que eu estou dizendo isso? Para nós evitarmos, hoje sendo o dia da Bíblia, nós evitarmos a idolatria a um livro, que é uma coisa diferente da adoção dele como palavra de Deus. Nem sempre essa Bíblia, como você tem hoje, ela foi assim encadernada. Durante muito tempo da história, antes da igreja, ela era carregada em rolos para vários lugares.
Aliás, nem era assim, né? O rolo ficava lá dentro do tabernáculo, depois no templo, né? Não podia nem sair de lá, e depois começaram a fazer cópias e distribuir, aí sim passou a ser carregada para vários lugares. A encadernação é uma coisa recente, a impressão é uma coisa recente. Então, nós não podemos ter esse misticismo de achar que o livro somente é sagrado. Não, o livro é um livro, mas a Bíblia é a palavra de Deus pelo que ela contém, pela revelação que está nela. Então, se a sua Bíblia é escrita, assim, é impressa, se a sua Bíblia é no celular, se a sua Bíblia é no computador, isso não faz diferença. O importante é que você leia todos os dias, e todos os dias quando você lê, seja no livro, seja no celular, seja no computador, você peça ao Espírito Santo para esclarecer ao seu coração o que Deus quer te revelar para aquele dia e para a sua vida. E mais importante é que a leitura desse livro, ela gere transformação na sua vida. Porque de nada adianta nós sermos chamados de povo do livro, simplesmente porque carregamos um livro debaixo do braço. Simplesmente porque nós adotamos e proclamamos que ela é a palavra de Deus, mas se nós não vivermos o que está nesse livro. Jesus vai dizer, né, lá em Mateus capítulo 7, que a pessoa que ouve as palavras dele e não pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Mas o que ouve e pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha pode vir a tempestade que for. Recentemente teve uma forte tempestade, recentemente quase sempre tem tido uma forte tempestade no sul do país, né? Atingiu São Paulo também essa semana, eles acho que estão sem luz até agora. Imagina a tempestade quando a casa ela não tem firmamento, ela está consolidada na areia, ela vai cair rapidamente. Mas uma casa firme, com um bom fundamento, ela não cai diante da tempestade. Assim é quem não somente lê a Bíblia, mas lê e pratica. Como eu disse antes, a leitura da palavra de Deus tem que tornar a mim e você pessoas melhores. Tem que nos tornar, como o Tiago falou aqui muito bem, cristãos, pessoas parecidas com Cristo, pequenos cristos. Se a leitura da Bíblia está te tornando uma pessoa mais parecida com Cristo, você está sendo uma casa edificada na rocha. Mas se a leitura da Bíblia não produz essa aparência, se as pessoas não enxergam Cristo em você, você é simplesmente um leitor. Eu conheço muitos leitores da Bíblia que nem cristãos são, nem professam a fé em Jesus e leem a Bíblia mais do que muito crente aqui. Nós precisamos ser o povo do livro, mas o povo que vive o livro, o povo que vive a Escritura. Bom, sendo o dia da Bíblia, a gente está no mês do Advento e também tivemos batismos aqui. Talvez você esteja se perguntando o que leva essas pessoas a virem aqui e mergulharem num batistério. Essa água devia estar gelada, né? Estava gelada? Estava, não estava? Pode falar, irmão, pode falar. Não estava, não? Estava boa? Estava gelada, não estava? Eu sei porque eu já batizei aqui. O que leva a pessoa a vir aqui, entrar nessa água gelada e ser mergulhada? Será que é apenas um rito? Será que é apenas uma cerimônia religiosa? Ou ela representa mais do que isso? A pastora Joyce disse muito bem aqui no início, né, que o batismo é uma ordenança. Quando você crê, você obedece. E você obedece à ordenança do batismo. E essa ordenança foi o próprio Senhor Jesus que nos deixou. Ele nos ensinou a fazermos discípulos e batizarmos os discípulos. E essa ordenança, essa palavra batismo, ela significa imersão. É por isso que nós imergimos as pessoas na água. Não que... Deixa eu vir para cá, porque ali é perigoso. Não que... Quando a pessoa é imersa ali no batistério, os pecados saem dela. Não é isso. Eu me batizei por imersão quando eu era ainda adolescente. E era uma outra tradição cristã, e eles tinham, alguns já tinham sido batizados por aspersão ali, e a igreja não tinha batistério.
e levava normalmente para um rio. A Michele acho que foi batizada no rio, né? Ela foi batizada lá no Rio Guandu, né? Entre Itaguaí e Santa Cruz, né? E a igreja batizava ali. O meu batismo já foi, não foi um batistério, mas foi uma piscina. E aí um irmão, um dos diáconos da igreja, se levantou e ficou muito preocupado por a gente estar sendo batizado numa piscina, porque se batizasse na piscina, para onde iriam os pecados das pessoas? Ele já é falecido, mas ele falou isso. Porque na ideia dele, quando a pessoa imergia, a água ela levava o pecado da pessoa com a correnteza. Misticismo, por não conhecer mesmo as Escrituras. Aí justificaram, não, mas lá é uma piscina que o rio passa por ela, e é verdade, o rio passava pela piscina e saía. Então era água corrente. Ah, então tá bom, então vai levar os pecados, como se fosse assim. A água, essa água aqui não é para purificar dos pecados, mas ela é o símbolo da água que te purificou dos pecados, da água viva que jorra do trono de Deus. De Jesus como água viva, Ele é a própria água. O Espírito Santo como água que jorra, através de várias pessoas, Ele jorra também em você. E essa sim é a sua purificação. A água, a cerimônia da pessoa ser deitada na água, imersa, e depois ela levantar, são símbolos que nós usamos. E tem um objetivo importante, que é não só de cumprir a ordenança, mas também de exercer uma pedagogia e de anunciação de um evangelho. Nós precisamos acordar para isso, igreja, porque às vezes a gente pensa que as coisas que a gente faz são só rituais, e não são. Quando nós batizamos alguém, nós estamos anunciando uma nova vida em Cristo. Quando nós ministramos a ceia, nós estamos anunciando que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele vai voltar. É por isso que Jesus vai fazer, olha, façam isso em memória de mim. Então, o batismo é algo muito importante, sim. E é um símbolo importante, não apenas um ritual. E aí, pensando um pouco em batismo, eu quero compartilhar com vocês um texto lá de Tito, capítulo 3, versos do 3 a 8. Não tem aqui a palavra batismo, mas eu, ao ler esse texto durante essa semana, fazendo minha devocional, eu entendi como um símbolo do que nós fazemos durante o batismo e o que realmente leva a pessoa ao batismo. Tito, capítulo 3, versos do 3 a 8. Amém? Em outros tempos, também... Você pode ficar de pé um pouquinho? Só porque você vai ficar muito tempo sentado, né? Então... Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, por essa noite de batismos, por essas pessoas que um dia entregaram suas vidas ao teu Filho Jesus. E hoje são teus filhos e filhas. E estão publicamente dizendo a todos os seus amigos, parentes e a tua igreja de que confessam o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Somos gratos ao Senhor, porque o teu Espírito é que gerou isso. Eles são frutos da ação do teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, nessa noite, fala ao teu povo, glorifica o teu nome.
Em nome de Jesus, anula todo sofisma, derruba toda fortaleza e toda altivez, ó Deus, caia por terra. E, Senhor, todo pensamento agora seja cativo ao Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando eu me deparo com esse texto, a primeira coisa que eu observo aqui é que as pessoas que se batizaram, elas se batizaram porque um dia tomaram uma decisão de seguir a Jesus, não foi isso? E elas tomaram essa decisão, assim como eu também tomei essa decisão, porque eu percebi a minha condição de pecador. Não tem como você se aproximar de Deus sem primeiro você olhar para si e ver a sua própria condição como um pecador ou uma pecadora. Como diz aqui no verso 3, em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros. Talvez você diga assim, nossa, pastor, que coisa pesada, eu não era tudo isso aí, não. Eu sempre procurei fazer o bem. Talvez você diga, pastor, eu fui criado ou criada na igreja. Eu sempre procuro fazer tudo certo. Quando eu estou falando do evangelho para algumas pessoas, às vezes eu ouço assim, mas Deus não vai me condenar nunca, porque eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Quando nós pensamos e comparamos a nossa conduta diante da sociedade ou diante das leis humanas, é muito fácil você afirmar que você não tem débito com nada e com ninguém. Se você realmente não comete nenhum crime, se você paga os seus impostos, né, e paga corretamente, né, se você não sonega imposto, então você não tem nada do que ser acusado, você está em dia com a receita, você está em dia com a justiça, que mal tem? Isso é o que eu mais ouço. E realmente, quando nós nos comparamos com a sociedade, quando nós comparamos com os outros, com o que as outras pessoas iguais a nós fazem, e nós às vezes não fazemos, nós pensamos que estamos muito bem. Mas quando nós pensamos e nos comparamos a um Deus que é totalmente santo, onde não há nenhuma imperfeição, um Deus totalmente puro, então é impossível, diante desse Deus, você se considerar também uma pessoa pura ou perfeita. Se comparando a mim, talvez você se ache realmente uma pessoa muito santa e perfeita. Tudo bem, eu sou um pecador. Mas se você se comparar a esse Deus que é soberano, que é sobre todos, não tem como você dizer que você é perfeito ou perfeita. Tanto é que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, olha, o que os antigos dizem? Não mate. Mas se você chamar uma pessoa de louca, você já matou. Você nunca xingou alguém na sua vida? Talvez uma criança aqui, né, nunca tenha xingado ninguém, eu acho difícil. Mas eu e você, na fase adulta, será que nós nunca chamamos alguém pelo menos de tolo? Será que nós não ofendemos alguém em algum momento das nossas vidas? Para a sociedade isso é uma coisa normal, mas diante de Deus isso é homicídio. Então, se um dia você já ofendeu alguém, eu quero te dizer que, infelizmente, você é um homicida, uma homicida diante de Deus. Jesus ainda vai dizer no Sermão do Monte, olha, ouviram o que disseram os antigos? Não adulterarás, mas qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração cometeu adultério. E aí, será que está tudo bem mesmo com você? Será que você nunca olhou para uma pessoa com uma intenção impura? Será que lá na televisão, quando passa um ator, uma atriz, e você olha, será que em algum momento você não deseja aquela pessoa? Ou na rua, quando alguém passa por você? Então, eu lamento te dizer que, pelo critério da sociedade, pode estar tudo muito bem, mas pelo critério de Deus, colocando-se, comparando a pureza de Deus, você com certeza é uma pessoa adúltera. Eu nem vou falar de mentira, né? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, o pior mentiroso é aquele que diz que nunca mentiu. Eu dei aula para o ensino fundamental, os alunos sempre falavam isso. Professor, todo mundo mente, é impossível a pessoa não mentir, quem fala que não mente é mais mentiroso ainda. Eu acho até que seja verdade, porque será que em algum momento eu e você também não mentimos? Então somos mentirosos.
Nós precisamos entender que diante da pureza, da bondade, da perfeição de Deus, nem eu nem você podemos ser impunes. Nem eu nem você podemos nos dizer que somos santos de verdade. Então nós precisamos, diante desse Deus, a primeira coisa é reconhecer que somos pecadores. E é o que o apóstolo Paulo aponta aqui. Mas existe uma solução para esse pecado. E ele vai dizer, lá no verso 4 e 5, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você essa noite. Eu e você, como pecadores, nós não teríamos a mínima condição de nos aproximarmos de Deus por qualquer ato nosso, porque nós pecamos até mesmo em pensamentos. Mas a bondade de Deus, veja bem que a palavra aqui é a bondade de Deus. Deus é tão bom, mas é tão bom que Ele vai lá e toca no seu coração e mostra o quanto você é um pecador e uma pecadora miserável, que precisa se arrepender e que está sendo condenada por causa dos seus atos contra a vontade de Deus. Essa bondade de Deus é que começa a nos convencer da nossa realidade. E quando essa bondade de Deus é revelada a nós, Ele nos salva, e não porque merecemos. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer essa noite. Eu e você nunca mereceremos a salvação de Deus. Se você ficar tentando ser uma boa pessoa para ser salva, me desculpa, mas você está condenado e condenada, porque nunca eu e você seremos bons o suficiente para atingirmos a salvação. É por isso que Deus entregou o seu único filho para vir ao mundo e morrer pelo meu e pelo seu pecado, porque eu e você não tínhamos a mínima condição de nos aproximarmos dele pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelos nossos atos de bondade. A melhor coisa que você pode fazer como pessoa, para Deus, é considerado como imundície, como um pano sujo, uma coisa sem valor. Porque nada que você faça pode ser bom o suficiente diante de Deus. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Como o pastor bem disse aqui, essas pessoas que desceram as águas, elas não desceram as águas porque elas são santinhas, são melhores, são boas. Eu não estou aqui como pastor porque eu sou santinho, porque eu sou bom. Não, não. É por causa da misericórdia de Deus, é que nós um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. É por causa da misericórdia de Deus que Ele nos transformou. É por causa da misericórdia de Deus que um dia Ele nos convenceu de que nós éramos pecadores e estávamos condenados. É por causa da misericórdia de Deus que nós nos aproximamos dEle em lágrimas, reconhecendo o nosso pecado e pedindo a sua misericórdia sobre nós. E é por misericórdia dEle que eu e você recebemos uma nova vida em Cristo. Você é nova vida em Cristo, você é uma nova criatura, você é filho e filha de Deus, não é porque você é bom, mas por causa da misericórdia de Deus sobre você. O batismo, ele representa essa nova vida que nós recebemos. Está lá no verso 5. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Veja bem aqui, ele está dizendo que ele nos lavou. Essa palavra lavar, ela significa banhar. O pecado é algo tão sujo, é algo que para Deus é como se estivesse fedendo muito, sabe? É como se eu e você estivéssemos mergulhados numa fossa. Eu, quando era criança, eu jogava bola de frente para o valão. A irmã falou que morou de frente para o valão, né? Eu jogava bola de frente para o valão. A bola caía no valão, eu ia lá. Descalço, entrava naquele valão, pegava a bola, subia. Eu e os outros meninos, a gente revezava, né? Porque não dava para um só ficar descendo no valão o tempo todo. Aí imagina como ficava o pé, né? Chegava em casa, tinha que lavar muito bem aquele pé. Imagina que o pecado é como se você tivesse mergulhado numa fossa. Não adianta jogar um pouquinho de água, precisa ser lavado de verdade.
Precisa ser purificado de verdade. E essa purificação somente mediante o agir de Deus através do Espírito Santo na sua vida. O novo nascimento, ele parte através desse lavar regenerador do Espírito Santo em você. É por isso que Jesus vai dizer, lá em João capítulo 3, que importa nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Porque nós estávamos presos aos nossos pecados, nós estávamos banhados nessa sujeira do pecado, nós precisamos ser lavados, Deus precisa nos lavar, e é pela misericórdia dele que ele nos lava. E não só nos lava, mas também nos faz nascer de novo para uma nova vida. Não teria graça nascer de novo para a mesma vida. Se você nasce de novo, precisa ser para uma nova vida. Isso significa, que é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Não passaram, irmãos, agora, quando vocês se batizaram. Passaram quando vocês conheceram a Jesus como o Senhor de suas vidas. Naquele momento, tudo ficou para trás, vocês morreram para o mundo e agora vocês são novas criaturas, vocês são novas pessoas diante de Deus. Agora sim vocês estão lavados, não foi aqui por essa água, mas foi antes. Esse dia que ele representa o que aconteceu antes na vida de vocês, o que o Espírito Santo ministrou em vocês. Nova criatura significa ter um pensamento diferente e atitudes diferentes diante das mesmas situações. Eu conheço algumas pessoas que quando eu começo a conversar, eu acho que elas sempre foram crentes, e depois quando elas começam a dar o testemunho, aí a gente vê como que o Espírito Santo trabalhou na vida dessas pessoas, quanto elas foram transformadas, porque se tornaram nova criatura. E isso tem implicações. Quando você nasce de novo, quando você se torna uma nova criatura, Deus derrama do Espírito Santo em você e é generosamente. Como diz lá no verso 6, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando você conhece o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, Deus não dá uma parte do Espírito Santo. Deus não dá um pouco do Espírito Santo. Não, Ele derrama generosamente. Eu e a Michele gostamos de comer numa pizzaria, eu não vou falar o nome, porque eu não vou ganhar nada para fazer propaganda deles, né? Mas a gente gosta muito de uma pizzaria que tem um brownie, né, amor? É um brownie, né? Que eles colocam lá, dá até água na boca de pensar, eles colocam lá o brownie, e aí tem sorvete por cima, e depois eles pegam 2 caldas. São jarrinhas, né? Mini jarrinhas desse tamanho assim, uma com chocolate e outra com creme de leite, doce de leite. E aí, ela até postou esses dias no status dela, derramando, né, aquele doce de leite. Gente, isso aí, claro, é para o colesterol, né? Eu até brinco, eu estou tomando remédio para o colesterol e comendo essas coisas, eu não sei o que vai dar. A gente gosta daquela pizzaria porque quando vem o brownie, esse complemento, esse algo que eles colocam por cima, essa cobertura, ela é entregue de uma maneira generosa. O que é generoso não é sob medida, é algo a mais. É muito mais do que precisa. Deus te dá o Espírito Santo de maneira plena. Você que é filho e filha de Deus, saiba que você tem o Espírito Santo e não é uma parte, é de forma plena. E esse Espírito Santo, que é o seu consolador, ele caminha com você todos os dias, te ensinando a servir ao Senhor como o Senhor quer ser servido. É esse Espírito Santo que vai te transformando a cada dia, te mudando a cada dia, te fazendo uma pessoa melhor a cada dia. E quando é derramado esse Espírito Santo de maneira generosa, uma outra consequência é que Deus te declara justo e justa, com esperança de herdar a vida eterna. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz que sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Você ser justificado não significa que você produziu algo justo, mas que alguém colocou um selo de justiça em você. É isso que significa ser justificado. No meu trabalho, a gente, quando
um soldado faz alguma coisa errada, ele vai lá para a hora do pato, que a gente chama. Ele vai diante do comandante da companhia e o comandante vai ouvir os argumentos dele, né? Hoje tem uma razão de defesa que ele escreve e entrega, e muitas vezes ele ouve o seguinte daquele capitão, comandante de companhia: explica, mas não justifica. Significa que a explicação dele, ok, pode até convencer, mas ele vai ser punido do mesmo jeito que não foi justificado. Deus não diz para você explica, mas não justifica. Quando você crê em Cristo, Ele justifica você. Significa que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando você rende a sua vida ao Senhor, ninguém pode te acusar mais de nada, porque você foi justificado e justificada. Tudo que você fez no passado, passou, acabou. Ninguém mais vai te acusar. Deus nunca mais vai te acusar sobre aquilo, porque você está justificado. Agora é uma nova vida. Você é uma nova criatura em Cristo. Ele te declara como justificado para que você possa ter esperança da vida eterna. Igreja, é muito triste quando a igreja abandona essa esperança de vida eterna. É muito triste quando a igreja para de olhar para o seu futuro como igreja, de estar com o Senhor. É muito triste quando a igreja para de olhar para a volta de Jesus e passa a olhar para o presente, para as coisas do dia a dia, porque quando nós começamos a olhar para as coisas do dia a dia, para o presente, a gente começa a se preocupar com política, a gente começa a se preocupar com a religião do outro, a gente começa a se preocupar com a bolsa de valores, a gente começa a se preocupar com um monte de coisa que nos tiram de uma vida de piedade diante de Deus. Tem igreja que deixou de ser igreja hoje e agora é partido político. Os políticos vão lá para aparecerem, dizer que estão pedindo oração, né? E ganhar voto de crente. Tem pastor que deixou de ser pastor para virar político, para virar cabo eleitoral de político. Sabe por quê? Porque parou de olhar para a esperança, parou de olhar para o que está reservado para a igreja, parou de ver parou de olhar para o futuro, parou de olhar para a volta de Jesus. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, né, se pertencemos a um país, alguns aqui são funcionários públicos, outros são seletistas, enfim, outros são empresários, cada um tem a sua profissão e se dedica à sua profissão, outros são estudantes. Mas a nossa pátria, o nosso país de verdade, não é aqui nessa terra. Nós aguardamos a pátria celestial, porque a nossa esperança é que um dia, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre na eternidade. A igreja precisa voltar a olhar para isso, nós precisamos olhar para a eternidade. Porque quando nós olhamos para a eternidade, nós nos preocupamos com o nosso vizinho que está perdido porque ainda não conhece a Jesus. Nós não nos preocupamos mais em que partido ele votou, qual é o candidato dele, mas nós nos preocupamos se ele está com Jesus ou não, e se ele está caminhando para a eternidade conosco. Quando nós pensamos na eternidade, nós não preocupamos mais com quem o irmão vai votar ou deixar de votar, com o que o irmão tem ou deixou de ter. Nós nos preocupamos uns com os outros para que todos nós sigamos em frente, sem ninguém ficar para trás. E, além disso, a última implicação, para a gente encerrar, é a dedicação ao bem. Lá no verso 8, Paulo vai dizer assim: essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Não são ensinamentos bons e benéficos a todos. Não adianta nada você vir aqui, se batizar, né, a gente te batizar aqui, não adianta nada eu vir aqui pregar, não adianta nada a gente ter uma vida religiosa, se essa vida religiosa não refletir no bem. Uma vez uma pessoa falou assim, alguém pediu esmola no trem, e a pessoa olhou para mim e falou assim: Heitor, eu acho que nem adolescente eu acho que eu era criança ainda. E a pessoa falou assim: Heitor, se eu der esmola eu vou para o céu? Eu disse: não. Ah, então não vou dar não. A pessoa já era adulta, eu que era criança.
Eu e você, a gente não faz o bem para ir para o céu, porque a gente entende que a salvação é de graça. Nós recebemos porque cremos em Jesus. Mas porque recebemos a salvação de graça que nós fazemos o bem, você entende? Lá em Efésios, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, porque para as boas obras, 9 ou 10, nós fomos salvos. A salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas é porque nós fomos salvos que nós fazemos as boas obras. Nós fazemos as boas obras não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E não tem como o Espírito de Deus habitar em você e você ser uma pessoa que não faça o bem para o outro. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em você e você não desejar o bem para o outro. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em você e você não ajudar quem está precisando. Não só com esmola, mas com qualquer outra coisa. É como foi dito no início, a palavra de Deus, ela precisa transformar a nossa vida em pessoas melhores. Isso sim faz sentido. A salvação é algo muito grande para ser merecido. E ela só é possível pela graça e misericórdia de Deus. E a pessoa salva, quando ela é alcançada pela misericórdia, ela realiza boas obras. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar seus olhos. E, pastor, se me permite, eu quero fazer um convite essa noite. De olhos fechados, como você está. Se você entendeu essa palavra, e você entendeu que você está caminhando longe de Deus, mas hoje você quer conhecer esse Jesus que nós pregamos. Hoje você quer receber essa nova vida que nós falamos aqui. Hoje você entende que precisa ser uma nova criatura em Cristo. Hoje você entende que você precisa dessa salvação que só Jesus pode dar. Se hoje você entende que não é capaz de se chegar a Deus pelos seus méritos, pelas suas forças, mas hoje você crê que Jesus é suficiente para te salvar e transformar a sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está, do seu jeito. Eu não vou te ensinar, não vou te falar como orar, você não vai repetir o que eu disser, não. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito sim no Espírito Santo atuando no seu coração, te mostrando a necessidade dele e te impulsionando a falar com Deus do seu jeito, da sua maneira, que você precisa dele. Eu quero te convidar, se você se sentiu tocado por essa mensagem, que você nesse momento fale com Deus, aí onde você está, da sua maneira, e diga, Senhor, eu quero uma nova vida em Cristo. Eu quero ser salvo, eu quero ser salva em Cristo. Enquanto isso, a igreja está orando por você. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo a obra no seu coração. E agora sim, se você fez essa oração, da sua maneira, do seu jeito aí, entende que, por causa dessa oração de entrega, você agora pertence ao Senhor Jesus, e você quer ter uma nova vida com Ele, levante uma de suas mãos para que a gente saiba aqui. Amém. Você que levantou a sua mão, que realmente está entregando a sua vida a Jesus, que entende que hoje é o dia em que você, como a gente chama na igreja, aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, vem aqui à frente para a gente orar por você. Se você levantou a mão nesse sinal de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, isso, amém, glória a Deus. Feche seus olhos, eu peço que a igreja erga suas mãos. Quero chamar aqui também pastores e diáconos presentes para vir orar com essas pessoas, abençoando essas pessoas. E eu vou estar orando aqui também. Senhor, muito obrigado, porque hoje há festa no céu.
Há pessoas hoje aqui entregando suas vidas ao Teu Filho Jesus, porque entenderam a Tua palavra. Senhor, completa a Tua obra nessas vidas, que jamais eles se afastem do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eles sigam firmes, ó Deus, todos os dias, possam chegar ao batismo também, possam viver uma vida íntegra diante do Senhor, possam Te agradar com suas ações e sejam novas criaturas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja essa noite. Ministra cada vez mais a Tua palavra aos nossos corações, para que nós olhemos sempre para o alvo e nunca percamos a esperança da volta do Teu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, Te agradeço e abençoo essas pessoas aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.